Do vazio profundo entre as estrelas surge um viajante que ninguém esperava. Ele atravessa nosso sistema solar em silêncio absoluto, mas deixa atrás de si um enigma que nem a própria NASA consegue explicar. Sua cauda não segue as regras, não se comporta como poeira comum sendo soprada pelo Sol. Pelo contrário, parece se mover com intenção, como se algo estivesse impulsionando esse objeto. E se o 3I Atlas não fosse apenas mais um cometa? E se o que estamos vendo fosse, na verdade, o rastro de uma tecnologia em funcionamento? O Atlas é apenas o segundo visitante interestelar já flagrado atravessando nosso sistema solar, depois do enigmático Oumuamua. Só isso já seria suficiente para despertar a curiosidade. Mas o Atlas resolveu ir além. Ele não age como um simples pedaço de gelo vagando pelo espaço. Cometas, em geral, seguem um padrão bem conhecido. À medida que se aproximam do Sol, o calor faz com que liberem poeira e gases, formando aquela cauda brilhante que todos já viram em fotos e ilustrações. E essa cauda sempre aponta na direção oposta ao Sol, como se fosse um reflexo natural da energia que recebem. O Atlas, no entanto, desafiou esse manual. Parte da poeira e do gás não é expelida para longe do Sol, mas na direção contrária, voltando-se justamente para ele. Esse comportamento estranho recebeu o nome de cauda anti-Sol. Só que, no caso do Atlas, essa cauda é tão marcada, tão fora do padrão, que até cientistas começaram a descrevê-la em termos ousados, lembrando mais um motor em funcionamento do que um fenômeno natural. É claro que os astrônomos têm cautela. Nenhum deles sai dizendo que estamos diante de uma nave. Palavras como motor não entram com facilidade em artigos científicos, mas há um ponto que ninguém consegue ignorar. O Atlas se comporta de forma desconcertante. A ejeção de poeira e gases não segue a lógica tradicional. Em vez de um simples rastro passivo, o objeto parece reagir de maneira quase ativa, como se estivesse sendo empurrado em direções específicas. A semelhança com um sistema rudimentar de propulsão é perturbadora demais para não ser mencionada, ainda que em tons cuidadosos. Esse detalhe colocou a comunidade científica em um verdadeiro dilema. Alguns acreditam que estamos diante de uma forma rara de atividade cometária, algo que simplesmente não tínhamos observado antes. Outros, porém, reconhecem que o fenômeno é difícil de encaixar em qualquer modelo existente. E quando a ciência não encontra uma resposta clara, o espaço para especulações se abre. E a pergunta inevitável surge: será que estamos apenas presenciando a beleza de um processo natural incomum? Ou há algo mais escondido no coração desse viajante interestelar? Esse enigma do Atlas ganha ainda mais peso quando lembramos do primeiro visitante interestelar, o famoso Oumuamua. Ele também deixou os astrônomos perplexos, não só pela sua forma incomum, fina e alongada, mas principalmente por apresentar acelerações misteriosas, que não se encaixavam em nenhuma explicação convencional. Não havia jatos visíveis de poeira, nem gelo suficiente para justificar aquela mudança de velocidade. É como se algo invisível o estivesse guiando. Essa estranheza levou o renomado astrofísico Avi Loeb a propor uma hipótese ousada. E se o Oumuamua fosse, na verdade, um artefato de outra civilização? Não necessariamente uma nave tripulada, mas talvez um tipo de vela ou sonda abandonada ou enviada intencionalmente para explorar? Agora, anos depois, o 3I Atlas apresenta um comportamento igualmente desconcertante. Uma cauda que parece mais um jato de propulsão do que poeira soprada. E a pergunta retorna com força: esses objetos interestelares são apenas pedras errantes vindas de longe? Ou estamos diante de algo que desafia a noção de comum no universo?
É claro, há quem prefira seguir pelo caminho mais conservador. Uma explicação possível é que o Atlas esteja passando por um processo natural ainda mal compreendido. Talvez a interação entre o calor do Sol e certos materiais em sua superfície gere uma ejeção assimétrica de poeira e gases. Essa ejeção, por acaso, poderia criar um efeito parecido com o de uma propulsão. Mas aqui está a provocação. Quantas vezes a ciência já não foi obrigada a rasgar seus manuais diante de fenômenos que não faziam sentido? Do movimento dos planetas que obrigou Newton e depois Einstein a reescreverem as leis, até a descoberta de que o próprio universo está em expansão, algo que parecia impossível até um século atrás. O Atlas é mais um lembrete incômodo. O espaço não joga de acordo com as nossas regras. Ele cutuca nossos modelos, desafia nossas certezas e deixa claro que o universo não é previsível. E quando olhamos para aquela cauda que parece se mover como um motor, é impossível não pensar: estamos diante de um acaso raro ou de um indício de algo que ainda não ousamos compreender? No fim das contas, o Atlas não nos dá respostas fáceis. Para alguns, ele é apenas mais um pedaço de gelo e poeira interestelar seguindo leis naturais que ainda não compreendemos por completo. Para outros, é um sinal intrigante de que talvez o universo seja mais ousado do que imaginamos. E que objetos como ele possam carregar pistas de algo além daquilo que chamamos de natural. Essa tensão entre o ceticismo e a curiosidade é exatamente o que move a ciência. Porque a cada novo enigma, somos lembrados de que o espaço não é um livro fechado, mas uma narrativa em andamento, cheia de capítulos que ainda não lemos. E talvez seja justamente isso que torna o Atlas tão fascinante. Ele nos obriga a perguntar: estamos apenas vendo um cometa em comum ou testemunhando algo que ainda não temos vocabulário para descrever? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: cada visitante interestelar nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no universo e, ao mesmo tempo, nos mostra que ainda há muito a descobrir. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Atlas é apenas um fenômeno natural raro ou acha que há algo mais por trás desse comportamento? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, porque o universo ainda guarda mistérios que mal começamos a explorar.